Olá! Nesse componente da aula, a gente vai tentar passar para vocês o que são estimativas de máxima verossemelhança. Então, estimativas por máxima semelhança nada mais é do que um método utilizado para estimar valores de parâmetros, e aqui está faltando um tetazinho, né, de um parâmetro qualquer, de algum modelo ou de alguma função, à medida que a gente tenta maximizar essa função de verossemelhança que é descrito por alguma função ou algum modelo, certo? Então, aqui está uma função, né, que é um modelo de probabilidade binomial, e esses aqui são os parâmetros dessa função. E estimativas de verossemelhança são usadas para eu estimar esses parâmetros, sendo que esses parâmetros são desconhecidos, certo? Então, um modelo nada mais é do que a formalização matemática da relação entre variáveis, que ela pode ser expressa por uma função ou várias funções, tá? E os parâmetros são, então, como eu disse para vocês, as unidades, né, os elementos numéricos que caracterizam esse modelo. E fica muito mais fácil a gente pensar nisso com o exemplo que a gente vai ver mais para frente. Mas a sacada do ah, Fisher, na realidade, foi o seguinte: foi formular a lei de verossemelhança da seguinte maneira, que a verossemelhança de um determinado parâmetro que eu queira estimar, assumindo que os dados sejam verdadeiros, né, que eu tenha os dados, ela é proporcional à probabilidade de obter esses dados, assumindo que esse parâmetro está correto. Então, a verossemelhança nada mais é do que uma estimativa do parâmetro, e isso tem que ficar muito bem claro para vocês, e a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente, certo? Então, o que o Fisher fez nada mais foi do que empregar uma função de verossemelhança, né, como essa aqui, para tentar saber o ponto em que essa função atinge o seu valor máximo e usar isso para estimar o valor do parâmetro de interesse, que é isso aqui. E, obviamente, vamos botar isso de uma forma um pouco mais prática para a gente poder tentar entender qual é o raciocínio por trás disso. Porque essa abstração matemática eu sei que é difícil para todo mundo, tá? Então vamos imaginar o seguinte: suponha que eu tenha jogado uma moeda 375 vezes e durante essas jogadas eu computei todas as vezes que eu obtive cara e eu somei na realidade 88 caras após jogar 375 vezes. E eu quero saber, quero fazer uma estimativa da probabilidade de obter caras com essa moeda, né? Usando o que nós chamamos de estimativas por verossemelhança. Então, eu preciso de duas coisas. A primeira delas, eu preciso saber qual é a distribuição de probabilidades, qual é a função que é mais adequada para eu descrever esse processo que eu estou interessado, certo? E isso é um conhecido. No caso de moedas, a distribuição binomial, o modelo binomial, ela é usada para eu, toda vez que eu tenho problemas que estão relacionados com probabilidades de eu ter duas resultados, sendo que um eu vou considerar como sucesso e outro como falha, certo? E eu assumo uma série de coisas, que as tentativas são ah, exclusivamente como resultado eu tenho só duas possibilidades, cada tentativa ela é independente da outra, a probabilidade de sucesso de cada tentativa permanece constante ao longo do tempo, certo? E a variável de interesse que eu quero saber é a variável, o número de sucessos. Então eu já tenho o número de sucessos, eu tirei 88 caras em 375 eventos, e agora eu quero saber qual é a probabilidade disso. Eu vou usar essa fórmula aqui que a gente já viu para vocês, né? Então essa aqui é a função binomial, onde K é o número de sucessos, N é o número de tentativas, né? E o P é a probabilidade do que? Do sucesso. E eu quero fazer isso, eu quero usar esses dados para saber qual é essa probabilidade. Muito bem? Então tá aqui o que eu fiz, né? Então eu peguei, variei, eu poderia fazer isso de uma forma um pouco mais elegante usando derivados, mas eu fiz da seguinte forma. Notem, eu peguei o valor de K, de P, desculpem, e variei de 0 a 1, né, a intervalos de 0, 0, 1. E fui computando o gráfico. Notem que o gráfico assume essa parte. Esse ponto aqui, ó, é onde essa função
atinge o seu máximo, certo? Então, esse ponto aqui, que tem essa verossimilhança, notem que esse valor é simplesmente um valor. Ele coincide com essa estimativa aqui, ó, do parâmetro. Então, usando a verossimilhança, eu estimei que o valor da probabilidade cara é 0,235, certo? Baseado na sua máxima verossimilhança de 0,04856. Tudo bem? Eu posso usar isso também para testar alguns cenários, algumas hipóteses. Notem esse exemplo que eu vou dar para vocês. Suponha que eu tenho, então, 10 dados e eu jogo esses dados simultaneamente e todos eles têm a face 3 virada para cima. E eu posso usar duas hipóteses que estão atreladas a dois modelos e duas distribuições distintas, certo? A primeira é que os dados são honestos. Isso significa que eu tenho uma distribuição uniforme, cuja probabilidade de cada um dos eventos é 1 sobre 6, certo? Ou eu posso assumir que esses dados são viciados, onde a probabilidade de obter 3 ela é virtualmente muito maior do que as demais, e aqui eu puxei o limite para 1, certo? Então são duas hipóteses, que são dois modelos tentando explicar a minha observação. E agora eu vou calcular a verossimilhança dessas duas hipóteses. Notem o seguinte, que se os meus dados são honestos, a verossimilhança desse modelo é essa aqui, ó. Então, essa é a verossimilhança dessa distribuição, certo? Está aqui. Ao passo que, se esses dados são viciados, essa é a verossimilhança. Então, notem que isso aqui é maior do que isso aqui. Então, eu assumo que os meus dados estão mais compatíveis com esse modelo aqui. Então, é dentro desse conceito que eu uso estimativas de verossimilhança para testar estimativas de modelo e para testar modelos diferentes. Tudo bem? Muito bem. Tem alguma coisa aqui que vocês têm que botar na cabeça de vocês. Olha só. Observem que existe uma diferença muito grande entre a verossimilhança de uma hipótese ou de um parâmetro, assumindo que os dados já ocorreram, que é proporcional à probabilidade desses dados ocorrerem assumindo que o meu parâmetro seja correto, é uma coisa completamente diferente do que eu assumir que a probabilidade dos meus dados, dos meus parâmetros, dados os meus dados. Então, olha só, eu não estou aferindo probabilidade dos meus dados. A probabilidade dos dados, da minha hipótese, na realidade, ela não é a mesma coisa que a likelihood dela. E eu vou dar um exemplo para vocês bem claro aqui. Observe o seguinte, considerem que eu tenha a seguinte observação. Eu ouvi barulho na goiabeira. Essa é a minha observação, tá? Isso aqui é o meu X. E o que eu estou assumindo como modelo é que Jesus subiu na goiabeira, certo? Então, notem o seguinte, se o meu modelo está correto, isso aqui é consequência, eu vou ouvir barulho na goiabeira. Então, notem o seguinte, que a verossimilhança do meu parâmetro, ou seja, Jesus subiu na goiabeira, assumindo que eu ouvi o barulho, ela é proporcional à probabilidade de eu ouvir barulho de ser Jesus subiu na goiabeira. E de fato é alta, certo? Agora, cá entre nós, a probabilidade de Jesus subir na goiabeira, tendo que eu ouvi o barulho, ela é baixa, a não ser que você compartilhe com a ministra a noção de que Jesus de fato subiu na goiabeira. Muito bem? Então tá, na próxima aula a gente vai entrar então no uso de verossimilhança dentro do contexto filogenético.